Saudações, nobres senhores, bem-vindos a mais uma aula do regime letivo remoto. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Direitos Fundamentais e Constituição Brasileira. Estamos no quinto estudo dirigido, segunda semana. Lembrando, essa semana temos prova, temos um exame remoto. Logo, a aula de hoje será uma revisão para a prova. Considerando que na prova passada as notas não foram muito boas, acredito que uma revisão será necessária, ok? Peço que reforcem a atenção durante a prova. Reitero o combinado, o nosso acordo. Tudo que eu não falar na aula ou não estiver na apostila, os senhores podem me questionar que eu anulo a questão. E dou ponto para todo mundo. Ainda que a questão esteja totalmente correta, sem nenhum erro, sem nenhum vício, ok? Bom, são 5 questões. O exame remoto vale 6 pontos. Logo, cada questão vale 1,20. Primeira questão. Os senhores vão estudar sobre os direitos sociais. O que os senhores estudarão sobre direitos sociais? O artigo 6º é muito cobrado em provas e concursos, principalmente nos concursos federais. Eles adoram cobrar o artigo 6º. O artigo 6º traz uma lista de direitos sociais que o Estado assegura ao cidadão. Vamos lá, o que diz o artigo 6º? Os senhores precisam memorizar o artigo 6º, ok? Todos os direitos ali garantidos. De tal forma que conhecer todos eles é extremamente fundamental. Mas Bruno, a sua prova é de decoreba? Não é. Não é. Porque os direitos ali elencados devem ser satisfeitos pelo Estado. Por quê? Trata de direito de segunda dimensão ou segunda geração. Nesses direitos, considerados direitos positivos, significa que o Estado deve fornecer uma prestação. Ele traz a igualdade material. Logo, é de fundamental importância conhecer todos aqueles direitos, ok? Bom, então são direitos sociais, né? Os senhores vão aprender lá. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, não é assistência aos desempregados. Eles adoram botar essa pegadinha em provas e concursos, fiquem atentos. A assistência é aos desamparados. Por quê? Pode existir alguém empregado que está desamparado e pode existir alguém que está desempregado e não está desamparado. Então fiquem atentos com essa pegadinha, certo? Fiquem muito atentos com isso. Memorizem quais são os direitos sociais previstos no artigo 5º. Não tem segredo. É sentar e ler o artigo 5º, ok? Bem tranquilo. A segunda questão é sobre o direito de propriedade. Mas Bruno, direito de propriedade eu estudo em direito civil. Não, tudo bem. Porque você relaciona patrimônio ao direito civil. Mas o direito à propriedade é algo muito além do seu conteúdo econômico ou patrimonial. A propriedade é uma proteção contra o Estado, porque o Estado sempre foi o maior violador da propriedade do indivíduo. O indivíduo que tem propriedade tem medo do Estado. O Estado, ele está de olho e sempre que ele pode, ele avança sobre a propriedade individual do cidadão. O direito de propriedade, portanto, é uma garantia constitucional. O estudo do direito de propriedade ele é constitucional. O direito civil tão apenas regulamenta as relações decorrentes dessa garantia constitucional que é a de propriedade. Lembrando, a proteção à propriedade está protegendo o indivíduo do Estado. Logo, qualquer exceção, qualquer permissão para o Estado avançar sobre a propriedade do indivíduo deve estar no texto constitucional. Lembrando que dentro da Constituição não há hierarquia. Se a Constituição cria regra, só ela pode criar exceção. Eu quero que vocês estudem o Instituto da Requisição. Quando que o Estado pode requisitar a propriedade do indivíduo? E qual a consequência disso? Certo?
Bom, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar, ou seja, não há transferência de propriedade, fiquem atentos, poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização posterior ou ulterior, é a linguagem que a Constituição usa, ulterior significa depois, em caso de dano. Ah, o Estado usou da minha propriedade, ele tem que me indenizar. Não, depende. Teve dano? Teve prejuízo? Se tiver, sim, o Estado vai te indenizar depois. Mas por que depois, Bruno? Na requisição é depois, por quê? Porque na requisição há iminente perigo. Então não dá tempo de indenizar previamente. O Estado pega e usa. Depois, se houver dano, ele indeniza. Diferente da desapropriação. Na desapropriação há interesse público, interesse coletivo ou interesse social. Aqui a indenização é prévia. E aí que está a pegadinha. Não confunda requisição com desapropriação. Você vai chegar, não, eu tenho certeza que eu li na desapropriação é prévia. Você está certo. Só que você pode confundir desapropriação com requisição. Na desapropriação, há transferência de propriedade. O Estado passa a ser dono. É como se fosse, entre aspas, uma venda forçada. Eu não quero vender, não estou te perguntando se você quer. Estou dizendo que essa propriedade agora é do Estado, mas eu vou te indenizar. Previamente. Previamente. Na requisição, a pergunta que eu estou fazendo é sobre requisição. E a requisição não há transferência de propriedade. E só há indenização depois, e mesmo assim, se houver dano. Presta atenção nisso. Tem uma questão dessa na prova. E só pelo texto constitucional já dá para acertar a questão, tá? Pela leitura do artigo 5º. Vamos lá. Dentro dos direitos sociais, significando que o Estado deve satisfazer alguns direitos, e são eles previstos no artigo 6º, já disse, nós sabemos que há algumas limitações de ordem financeira, de ordem material. Quais são as teorias usadas? Eu quero que vocês estudem a teoria da reserva do possível, a teoria das escolhas trágicas e a teoria do mínimo existencial. Farei uma pergunta na prova sobre a teoria da reserva do possível. É uma questão conceitual de múltipla escolha. Eu estou perguntando o que é. Então eu vou dar vários conceitos e os senhores precisarão identificar qual conceito se relaciona com a reserva do possível. Isso está nas minhas aulas síncronas, gravada, está nas minhas aulas assíncronas, gravada, e também está na apostila. São conceitos um tanto quanto complexos, teóricos, tem que ler, tem que sentar, tem que ter paciência, tem que concentrar, ok? Eu vou ter uma questão minha sobre sigilo bancário, certo? Quem pode requisitar o sigilo bancário? E quem não pode? Os senhores precisarão memorizar isso, tá? Quando que é possível? Qual autoridade pode determinar o sigilo bancário? Só o juiz? O juiz pode, óbvio, mas é só ele? Não. As comissões parlamentares de inquérito podem, chamadas de CPI. É quando os deputados ou senadores investigam algum caso como se polícia fossem. Geralmente são casos de grande repercussão e que têm envolvimento com agentes públicos. O Estado está envolvido nos crimes. O Ministério Público pode? Sim, em caso positivo, sempre. Em quais casos o Ministério Público pode requisitar o sigilo bancário? Também é bom que os senhores aprendam. Os delegados de polícia, civil ou federal, podem requisitar o sigilo bancário ou eles têm que pedir para o juiz para que o juiz dê essa ordem? Tem que estudar isso, isso está na apostila, isso está nas minhas aulas também. Ok? E nós temos uma outra pergunta sobre liberdade, mais especificamente sobre a liberdade de locomoção. Lembrando que existem várias liberdades no texto constitucional. A liberdade de locomoção, liberdade de reunião, liberdade de associação, liberdade de crença, liberdade de consciência, liberdade de atuação de exercício profissional. Existem inúmeras liberdades previstas no texto. A pergunta que eu tenho nessa prova é sobre a liberdade de locomoção.
que consiste no direito de ir, vir e ficar. É protegido por habeas corpus, certo? Deixa eu ver aqui o que a gente pode falar sobre isso. Eu também falarei, né? Eu também pedirei nessa questão alguns julgados sobre exercício de atuação profissional, por exemplo, tá? Um deles sobre o exame de ordem, a prova da OAB. Ela viola o direito ao livre exercício de atuação profissional ou não? Exigir que você faça